Olá, queridos, paz do Senhor, muito bem-vindo aqui a este canal. Espero que vocês estejam muito bem. São 79 dias de leitura ininterrupta da palavra do Senhor. Hoje, dia 17 de setembro de 2024, juntos aqui para mais este momento na presença do Senhor. Você viu que nós temos aí aberto a oportunidade para algumas pessoas participarem do canal, lendo a Bíblia Sagrada conosco, que tem sido benção. Você também pode participar. Entre lá no meu Instagram, chame eu no WhatsApp e você poderá participar também. Vai ser uma grande bênção. Muito bem, queridos, vamos orar ao Senhor. Depois damos sequência a partir de João 19. Querido Deus, graças te dou por esse dia, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pela tua grandiosa bênção, misericórdia sobre nossas vidas. Fica conosco mais uma vez, eu te peço, amém. João 19, capítulo 19, versículo 1 diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: Salve, rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram começar a gritar: Crucifiquem-o, crucifiquem-o, levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo como filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, sentou-se no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata, para por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritem, fora com ele, crucifique-o. O que é crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes disseram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus, carregando a própria cruz. Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali pregaram na cruz, e os outros dois crucificados com ele, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilato respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela não
Ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Cumpriu-se as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si, lançaram sorte por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Cleopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E o discípulo, e ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja de vinagre e colocaram na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. E era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que o corpo ficasse pendurado ali no dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram quebrar as pernas dos dois homens crucificados com Jesus, mas quando chegaram a Jesus viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, um homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Segundo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. No local da crucificação estava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo estava perto, colocaram Jesus ali. Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e da viu a pedra da entrada, viu que a pedra da entrada tinha sido removida, correu ao encontro de Simão Pedro, outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Tiraram a pedra, ele disse: tiraram a pedra do túmulo, o corpo de Jesus, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Ele chegou primeiro ao túmulo, abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus
estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras. Então, os quais eram necessárias que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro, viu dois anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos disseram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Era Jesus, mas não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. E então contou o que Jesus lhe havia falado. Ao entardecer, naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes dos judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas nos pregos, nem suas mãos, e não puser meu dedo nelas, a minha mão na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja convosco, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha o dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca do meu lado. E não seja incrédulo. Jesus, meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu? Felizes, felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 23. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras de seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu postes de Acera. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito:
meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor construiu altares a astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. No vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhações, magia, consultou médios, praticantes de ocultismo, fez coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer a sua imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi, seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi para todas as tribos de Israel. E se os israelitas tiverem cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis, estatutos, decretos que o meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e o de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos, por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz e prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica e atendeu seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu um muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, do vale de Cedron, até a porta do peixe, ao redor das colinas de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo os deuses estrangeiros e os ídolos que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo, todos os altares em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, apresentou sobre ele sacrifício e fez ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar ao Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão registrados nos livros dos reis de Israel. E a oração de Manassés, de modo que, como Deus respondeu, e um relato de todos os seus pecados, sua infidelidade, se encontraram no registro dos videntes, incluindo uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou postes a Acera e ídolos antes de se humilhar e se arrepender. Quando Manassés morreu e se reuniu seus antepassados, foi sepultado em seu palácio. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e ofereceu. Mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor. Desde isso, Amon pecou ainda mais. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, matou todos que havia conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 34, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus dos seus antepassados Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras,
aos postes de Acera, aos ídolos esculpidos, às imagens de metal, deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal, despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Acera, os ídolos esculpidos, as imagens de metais, fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhe havia oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os próprios altares, e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa na cidade de Manassés, Efraim, Simeão, e até na distância de Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e dos postes de Acera, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, Josias, depois que de purificar a terra, o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maaseias, governador de Jerusalém, Joás, filho de Joacás, historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles entregaram ao sumo sacerdote Ilquias a prata recolhida pelos levitas que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo a Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como Judá e Benjamim, e pelos habitantes de Jerusalém. Ilquias e os líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor, e eles pegaram o trabalho e fizeram os reparos de restauração do templo. Também contrataram carpinteiros, construtores, compraram pedras cortadas para as paredes, madeira para os suportes das vigas, restauraram aquilo que os reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade, com liderança de Jaate e Obadias, levitas e clãs de Merari, e de Zacarias, Mesulão, levitas do clã de Coate. Outros levitas, todos os músicos talentosos, ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliavam como secretários, oficiais e guardas das portas, enquanto estavam retirando a prata recolhida do templo do Senhor. O sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro de Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão aqui fazendo tudo, e lhes foi ordenada. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores, trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou o livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu que está escrito na lei, rasgou as suas roupas. Em seguida deu estas ordens a Ilquias, a Icã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías. Safã, secretário da corte, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, por todos os remanescentes de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que esse livro ordena. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro Novo e de Jerusalém consultar o profeta Uda. Ela era a esposa de Salum, de Tocate, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraças sobre essa cidade, sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas nesse livro foi lido para o rei de Judá se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, estou grandemente irado contra eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, eles enviam para consultar o Senhor e digam-lhes que assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu a palavra dele contra
as cidades e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim. Eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver reunido os seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade, sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. E o rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu a obedecer o Senhor. Comprometeu-se a obedecer, comprometeu-se a obedecer o Senhor e a cumprir os mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração e toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém. Do povo de Benjamim, os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus, o Deus dos seus passados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus, e pelo restante da sua vida, da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Assim, o Cordeiro Pascual foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias também nomeou sacerdotes para suas atribuições e encorajou a realizar o trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir o Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisa mais levá-la para um lado e para outro nos ombros. Agora dediquem seu tempo em servir ao Senhor, seu Deus, e seu povo Israel. Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi e rei de Israel e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, num lugar indicado para cada divisão. Ajudem as famílias das quais forem encarregados encarregados quando elas trouxerem suas ofertas no templo. Abata os cordeiros pascuais, consagrem-se, preparem-se para ajuntar os que chegarem, sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para a oferta de Páscoa, além de 3.000 bois, todos dos rebanhos dos gados do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes, para os levitas, Ilquias, Zacarias, Jeiel. Os chefes do templo de Deus deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros, cabritos, 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías, Natanael, bem como Asabias, Jeiel, Josabade, deram 5.000 cordeiros, 500 cabritos e 500 bois aos levitas e seus para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com a sua divisão, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que aspergiram sobre o altar, enquanto os levitas preparavam os animais, repartidos o holocausto entre o povo, e de acordo com sua divisão, para que suas famílias os oferecessem ao Senhor, conforme prescrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa, como prescrito, cozinhar as ofertas consagradas, como potes, caldeirões, panelas, e levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas da Páscoa para si mesmo, para os sacerdotes e os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo holocaustos e porções de gordura. Os levitas encarregaram de todos os preparativos. Os músicos
descendentes de Asaf estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi. Asaf, mãe de Dutum, vidente do rei. Os guardas das portas não precisavam deixar seus postos, pois seus parentes levitas também lhes prepararam ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrifícios no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, como todos os sacerdotes e os levitas, habitantes de Jerusalém, e o povo todo, o Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Estas comemorações de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Depois, Josias terminou a restauração do templo. Neco, rei do Egito, levou seu exército para cercar Minas, junto ao rio Eufrates. Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiro a Josias para dizer: o que quer comigo, rei de Judá? Não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. Deus ordenou que eu me apresse, não interfira com Deus, que está comigo, ou que ele destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se, levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Os arqueiros inimigos atingiram o rei Josias, suas flechas, e ele gritou aos homens: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias, sua carruagem, colocaram em outra e levaram de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs uma canção fúnebre em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esse lamento sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados nos livros dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. O povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 3 meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata, 35 de ouro, como tributo. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Mudou o nome para Jeoaquim. Depois Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Em Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a Jerusalém e prendeu Joaquim como correntes de bronze. Depois levou para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e colocou no seu palácio da Babilônia. Os demais acontecimentos do seu reinado de Joaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra eles, estão registrados no livro dos reis de Israel de Judá. Seu filho Joaquim, seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Joaquim Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus, seu Deus, não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra Nabucodonosor, embora lhe tinha jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso, se recusou a voltar-se para o Senhor.
Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes sacerdotes do povo tomaram cada vez mais infiéis, tornaram-se cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas, profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, enviou profetas para adverti-lo, pois tinha compaixão de seu povo do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida. Nada mais se pode fazer. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade, nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos, nem doentes. Deus entregou todos nas mãos do rei. Eles levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei, dos seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios, destruiu tudo que era de valor. Aos poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e tornaram-se servos do rei e seus filhos, até que o rei da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou do seu descanso sabático, permaneceu desolada até que se cumprisse os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus e me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele volte para realizar essa tarefa. E que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Salmos 89. Cantarei ao Senhor teu amor, Senhor. Anunciarei a tua fidelidade todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre. A tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. E ele fez um juramento: estabelecerei seus descendentes como rei para sempre. A eles e sentarão em seu trono de geração em geração. Senhor, os céus louvam tuas maravilhas. Ó Senhor, os céus louvam tuas maravilhas. Multidões de anjos exaltam por tua fidelidade. Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam o seu trono. Ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu? Tu és totalmente fiel, governas os mares revoltos, acalmas as ondas agitadas, esmagastes o grande monstro marinho com teu braço poderoso, dispersaste os inimigos. Os céus são teus, a terra tua, tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas, criaste o norte, o sul, o monte Tabor, o monte Hermon, louvam teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são seus alicerces. De todo o trono, amor e verdade são a tua frente. Feliz o povo que ouve o alegre chamado para o adorar, pois andará na luz na tua presença, Senhor. Todo dia eles se alegram no teu nome, exultam na tua justiça. Tu és força gloriosa deles, tu és a força gloriosa deles. É do teu agrado nos fortalecer
Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu, nosso rei, muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis, disseste, levantai um guerreiro dentre o povo, escolhi para ser rei, encontrei o meu servo Davi e o ungi como meu santo óleo, com minha mão firmarei, com o meu braço fortalecerei, seus inimigos não derrotarão, os perversos não dominarão, esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que odeiam, minha fidelidade, meu amor o acompanharão, meu nome ele crescerá em poder, estabelecerei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios, ele me dirá, tu és meu pai, meu Deus, minha rocha, minha salvação, darei a ele privilégios de filhos mais velhos, e ele será o mais poderoso da terra. Eu o amarei, ele serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei com ele sempre tem herdeiros. Enquanto existirem os céus, o seu trono não terá fim. E se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei, não seguirei meus estatutos. E se obedecerem os meus decretos, não guardarem, se não obedecerem os meus decretos, não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com vara dura, com a sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel, não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás a minha palavra. Fiz um juramento a Davi e a minha santidade, não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reinado permanecerá como o sol, será duradoura a lua, minha fiel testemunha. Agora, porém, tu rejeitaste e o descartaste, está irado com teu ungido. Renunciaste a tua aliança com ele, jogaste tua coroa no pó, derrubaste os muros que protegiam, destruíste as fortalezas que defendiam. Todos que por ali passam saqueiam. E ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não ajudaste na batalha. Acabaste com teu esplendor, derrubaste seu trono, fizeste envelhecer antes do tempo e envergonhaste ao público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? Ah, lembra-te como minha vida é curta e como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, teu antigo amor? Porque prometeste a Davi como um juramento fiel. Considera, Senhor, teus servos passam vergonha, levam no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, zombam de mim, zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém. Salmos 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo de gerações, antes que os montes nascessem, antes que formaste a terra, no mundo da eternidade, tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó, quando diz retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa breve, como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nela se nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Põe Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, vê todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira, terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas os melhores anos são cheios de dor, desgosto. Logo desaparece e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria com temor de que tu és digno. Ajuda-nos a entender a vida, como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tenha compaixão de teu servo, satisfaze-nos a cada manhã
com teu amor, para que cantemos com alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional nos dias da aflição, compensa-nos pelos anos de sofrimento, que nós, teus servos, vejamos os teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze-nos prosperar nossos esforços. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira poderosa e especial. Amém?